que o livro Bíblia é repleto de contradições, incoerências. Todo mundo já deve estar cansado de saber, né? É um livro que, para ser dito, para ser considerado que esse livro foi inspiração de uma divindade, e que essa divindade, ela sabia de tudo, ela era onisciente, você percebe que há muitas contradições nesse livro, né? Que a grande maioria aí das pessoas, principalmente do nosso país, considera sagrado, né? O vídeo de hoje eu gostaria de abordar uma grande incoerência que a gente vai encontrar nesse livro, né? Mais uma de várias, de muitas, e que as pessoas não conseguem enxergar quando leem essas incoerências, quando vê essas passagens, né? Essa incoerência você vai encontrar ali no Novo Testamento, né? Principalmente ali nos Evangelhos, que é a biografia do astro principal aí, pelo menos do Novo Testamento, aí, que é o Jesus, né? Esse mito aí que a religião, o cristianismo elevou, né? E existe uma incoerência que antes eu não enxergava, né? Eu achava muito bonitinho aquelas passagens, achava legal, né? Eu achava, poxa, nossa, como é bonito isso, né? Porém, depois que você começa a estudar um pouquinho a religião, você começa a analisar aquilo friamente e de maneira racional, você vai ver que aquelas passagens elas não fazem sentido, né? E a que eu vou falar hoje é sobre uma fala que foi atribuída a Jesus pelo o escritor desse livro, né? Um deles, porque foram vários, que é quando ele diz que a gente não pode impedir as crianças de ir até ele, porque o reino do céu é feito para essas crianças, para as pessoas semelhantes a essas crianças. Se você ficar só nessa passagem, você vai achar que isso realmente é algo muito bonitinho e que faz sentido. Agora, o problema é que a gente lê toda a Bíblia, né? Então você vê todo o contexto. E será mesmo que isso faz sentido? Será mesmo que esse Deus bíblico, o Deus Yahvé, Jeová, como você quiser chamar, será que faz sentido que esse Deus ele preza pelo bem-estar das crianças? Será que faz sentido isso, pessoal? O vídeo de hoje a gente vai analisar isso, né? De cara a gente já percebe que não faz o menor sentido. Se você já leu a Bíblia, não precisa ler ela toda, basta ler ali o começo. Leia o Gênesis, e no Gênesis já de cara você já vai ver que esse Deus ele não dava a mínima para as crianças. Você vai ver que um Deus que ordena chuvas por 40 noites e 40 dias, levando a morte a toda a humanidade, cometendo ali um infanticídio, né? Então esse livro ele já começa com essa bárbara. Um Deus que manda matar todas as criancinhas. E a justificativa que esse Deus deu para fazer esse ato é terrível. Porque a sociedade, a humanidade, ela estava corrompida pelo mal. E esse Deus ele poderia ter tido outras e outras opções, já que ele é um ser que é tão inteligente, ele poderia ter pensado em algo menos dramático, algo que não fosse um castigo de tais proporções, poderia ser algo menor. Ele poderia ter feito que as pessoas ficassem estéril e não pudessem mais reproduzir, e elas morreriam de velhas ali mesmo, e seria muito mais simples ou mais humano, né? Mas não, ele preferiu usar um método que, na minha opinião, é um método terrível, que é você ser morto, afogado, né? Algo que deve ser desesperador, você tá vendo aquela água subindo e você corre para os montes e a água chega lá e você acaba morrendo afogado. Imagina isso para crianças, né? O que as crianças tinham de mal, né? Seria justo você condenar crianças inocentes por causa do pecado do pai, aí, do suposto pecado, né? Então só que no primeiro livro você já vê um Deus que é terrível. Aí você fala, não, mas Jesus ele não fez isso. Pessoal, não tem como você separar Jesus do Deus cristão. Se você diz para mim que existe uma trindade, que Jesus é filho de Deus e Deus é pai de Jesus, mas ao mesmo tempo eles são só um, e ao mesmo tempo tem mais outra pessoa, né, nessa trindade, que é o Espírito Santo aí, que teve a forma de um pássaro, um pombo, né, que a gente brinca tanto aqui, a gente zoa aqui com os religiosos e eles se ofendem. Mas se esse Jesus ele sempre existiu e
e ele estava junto da criação, ele foi conivente com esse ato do Pai, que também é ele. Então você percebe que não tem como você tirar um da história e isentar os outros e pôr culpa só nos outros dois ou só em um. Se eles são uma coisa só, uma unidade, eles são um todo. Então a culpa também é de Jesus, porque ele foi omisso e não fez nada para impedir. Então aqui você já vê esse caso, né? Pessoas morrendo por ordem do suposto Deus bondoso, né? E fala que ele não faz acepção de pessoa, mas fez sim. A partir do momento que ele escolheu Noé e sua família para salvar, ele fez acepção de pessoa sim. Essas crianças inocentes, elas não tiveram chance nenhuma de arrependimento. Elas foram condenadas à morte simplesmente por nada. Então vocês falam para mim que tem que deixar as criancinhas ir para esse Deus? Um Deus carrasco, um Deus malvado? E isso você vai encontrar em várias e várias partes da Bíblia. De cara aqui, ó, eu não estou fazendo esse vídeo aqui, eu não fiz roteiro, né? Estou falando aqui direto. Você vai ver outros casos, por exemplo, quando o Moisés, usado ali pelo o tal Deus, condena à morte os primogênitos do Egito ali, né? Ele vai lá com a ordem do suposto Deus, né? Ô faraó, você tem que deixar meu povo ir para me adorar no deserto. Olha a justificativa desse Deus para adorar no deserto. Um Deus que ele poderia ter acabado com esse conflito simplesmente aparecendo para o faraó e falando, mostrando para ele, argumentando para o faraó que seria melhor libertar o seu povo. Mas não, ele prefere fazer um grande teatro, encenando ali uma peça, uma novela das melhores aí do México, é a novela do Êxodo aí, descrito na Bíblia, que também não há evidências, assim como o dilúvio universal também não há evidência. Então você percebe que tem que ter fé para acreditar nessas coisas. Na prática, não tem evidência nenhuma que aquilo realmente aconteceu, né? E ele manda, né? Manda uma praga que na Bíblia diz que ele mesmo desceu para fazer isso. Outros já acreditam que foi anjos que desceu. De qualquer forma, sendo ele ou sendo alguém amando dele, não diminui essa barbaridade que foi acometida e que está descrito no livro. A gente fica comentando aqui a moral da história por trás disso, né? É um Deus que mata criancinhas indefesas para punir, para condenar os pais. Você acha isso algo justo, algo ético? Ainda mais vindo de um ser que é todo bondade. Você fala para mim que existe um ser toda bondade, que é um ser que é tudo de bom, que não há nada melhor, que não tem uma bondade que chegue próximo a ele, e ele comete esse tipo de coisa? Tem como você defender para mim isso? Um Deus que mandou matar crianças indefesas? Isso na Bíblia tá lotado. Você continua ali com... Ele primeiro que ele escolheu um povo, né? Cara, olha só que loucura, né? Um Deus que criou todos, mas ele escolhe um povo específico, um povo para ser favorito, e ele ordena que esse povo favorito mate os outros vizinhos e tome ali as suas propriedades. Você já parou para pensar como isso no dia de hoje é algo totalmente sem sentido? Imagina que você trabalhou sua vida inteira e você compra a sua casa. Aí você mura, você deixa a sua casa do jeitinho que você quer. E quando você termina, chegam as pessoas lá fora, batem na porta e diz que amando de um Deus, você tem que sair daquela casa. E se você não sair, você vai ser morto. Em nome de uma divindade. É isso que aconteceu lá nessa história. Entendeu? Também é história fictícia também, né? De deuses intervindo. São justificativas para cometer coisas terríveis. E Josué foi um cara carrasco. Ele, amando desse suposto Deus, matava crianças indefesas, mulheres grávidas, senhores, senhoras, idosos. E eles não tinham piedade desse povo. E todos eles justificados, porque Deus, o Deus Yahvé, o Deus dos exércitos, ordenou que eles fizessem esse tipo de coisa. Agora eu pergunto para você, esse é o Deus bondoso que se preocupa com a integridade das crianças, com o bem-estar das crianças? Isso no livro que vocês dizem ser sagrado. Se você for mais além, você vai encontrar vários e vários casos de crianças que acabaram sofrendo por causa desse Deus ou
por causa de um suposto pecado dos pais. E isso vai estar lotado na Bíblia. Outro caso que eu me lembro aqui, sem estudar, assim, sem pesquisar, é o caso aqui do Davi. Davi, quando ele pega ali a mulher de Urias, ele engravida a mulher de Urias. E como é que Deus vai se vingar de Davi por ele ter errado, ter adulterado, ter pegado uma mulher casada? Esse Deus, ele condena a criancinha, filha desse fruto aí, dessa união dos dois, ele condena a criança à morte. Faz sentido isso? Faz sentido você levar as criancinhas para essa ideia de Jesus, essa ideia de Deus, essa ideia religiosa, o cristianismo? Faz sentido isso para você? Faz sentido você hoje, a gente está comentando aqui apenas no livro que é dito sagrado, mas faz sentido você pegar o seu filho, levar ele para ser doutrinado nessa ideia religiosa? Lá eles vão ensinar esses contos fantasiosos, contos que não fazem o menor sentido na vida prática. É um homem que foi criado de um barro, pegaram ali areia, pegaram o barro, mudaram, aí Deus sopra ali nas narinas e o homem aparece. Essa é a justificativa para a ideia do homem. A mulher já saiu da costela, são serpentes falantes, são burros falantes, são cobras falantes, são muitas e muitas coisas sobrenaturais. Faz sentido você pegar a mente da sua criancinha, do seu filho, e fazer isso com ele? Faz sentido você pegar as suas crenças que até hoje não foram comprovadas, crenças que não têm evidências que aquilo realmente funciona, e vai colocar tudo isso na cabeça de uma criança inocente? Faz sentido isso? Quando essa criança cresce, ela vai crescer alienada, ela vai crescer achando que a realidade é essa, que na realidade, quando ela tiver com algum problema, ela não precisa se esforçar para resolver o problema. Basta ela orar que o papai imaginário do céu vai vir e vai socorrê-la. Você quer isso para o seu filho? Você quer que seu filho seja mais um membro do curral desses pastores que pedem dinheiro, que colocam a culpa em todo momento no seu filho? É isso que você quer para ele? Repense, pessoal. Vamos ser mais racionais. Vamos puxar para a prática. Cadê os deuses quando a gente precisa deles? Quantas pessoas perdem seus filhos aí por doenças? Deus nenhum aparece para proteger essas crianças. Quantas crianças são violentadas por dia no mundo, pessoal? Quantas crianças hoje estão nos hospitais do câncer infantil sofrendo horrores com dores terríveis que nem morfina consegue resolver? Quantas crianças estão em volta do mundo sofrendo com pais cruéis, com pais que maltratam, que batem, que espancam? E cadê Jesus? Cadê Javé? Cadê os anjos? Cadê o Espírito Santo para proteger essas criancinhas? E ainda dizem que a gente não pode impedir essas criancinhas de ir para essa religião. Na prática, Deus nenhum aparece para salvar essas crianças. Quantas milhões de crianças estão morrendo de fome nesse exato momento, em volta do mundo? E um Deus que pode fazer tudo, que poderia resolver esses problemas com um estalar de dedos, ele não aparece para fazer nada para proteger as crianças. Aí me vem um escritor e diz para a gente deixar as criancinhas ir para lá. Deixe, pessoal, deixe para ver o que acontece. Essa ideia, esse fanatismo religioso nunca vai acabar, porque sempre vai ter novas e novas crianças. E essas crianças que crescem, colocam os seus filhos nesse ciclo aí infinito. Quando a gente está aqui abrindo câmera para falar sobre esses problemas da religião, é porque a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer que o mundo seja melhor, principalmente para as próximas gerações. Então, pessoal, esse é nosso vídeo de hoje, né? É mostrar essa incoerência que a religião fala. Que existe um Deus, que ele é bondoso, ele é a pura bondade e que ele se preocupa com as crianças. Só que na realidade você não vê nada disso acontecer, né? Quantas crianças estão sofrendo aí? E detalhe, eu nem falei aqui, né? Pô, igrejas, em nome de Deus, usando o nome desse suposto Deus, acobertando seus líderes em casos de abuso. Se você quiser, faça uma pesquisa aí no seu celular, no seu computador, e você vai ver que os casos de abuso envolvendo religiosos, líderes religiosos com crianças,
É alarmante, pessoal. É alarmante. Tem em todos os segmentos das religiões isso acontece. Sempre vai ter um ou outro que vai se aproveitar do cargo que ocupa para se aproveitar também das crianças. Então, meus amigos, o vídeo que eu faço hoje é para mostrar essa incoerência terrível. No livro é muito bonitinho, no livro as coisas acontecem, no livro os sobrenaturais acontecem. Um suposto Deus aí clona comida, ele multiplica comida. Na realidade ninguém vê isso acontecer. Então, meu amigo, é isso, puxe para a prática, arraste para a realidade em que a gente está inserido. E você vai constatar que não faz sentido ideia de Deus nenhum. Ainda mais de um Deus bondoso, de um Deus onibenevolente. O vídeo de hoje é esse. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Se querem me ajudar, vocês podem me ajudar, pessoal. E não precisa abrir a carteira, não precisa nada disso. É tudo grátis aqui. Basta você deixar o like, comentem, compartilhem, que aí vocês estão me ajudando muito. Estão me ajudando sim nessa causa de levar sim o conhecimento adiante. Assim a gente ajuda as pessoas dessa forma. Então, pessoal, obrigado por assistir mais uma vez e até mais.